Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos repetir mais uma vez essa última estrofe que foi cantada. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você aí no seu lugar, você aí na sua casa que nos acompanha nessa noite. Também se coloque nesse mesmo espírito de adoração, bendizendo, glorificando ao Senhor nosso Deus. Que você possa não apenas erguer as suas mãos, mas que você possa erguer o seu coração. Que você possa erguer a sua adoração ao Senhor. Neste cântico de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Vamos cantar mais uma vez? Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Deus, nós te glorificamos, nós bendizemos ao teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos a tua presença neste lugar, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui nesta comunidade, aqui nesse santo ajuntamento. Mas te louvamos porque tu és o Jeová Tsidkenu, aquele que se faz presente em todos os lugares. Ó Deus, visita, pois, agora, Pai, este irmão, esta irmã, essa pessoa que nos acompanha, ó Deus, na sua casa, ó Deus, nos acompanhando através das redes sociais. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada vida, visita cada coração, que nessa noite possamos te prestar um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, este culto como expressão de amor, este culto como expressão de adoração, porque o Senhor é Deus e não há outro que eu conheça. Louvado, engrandecido e exaltado seja para sempre o teu nome. Ó Deus, fala conosco nesta noite, fala através dos cânticos, recebe a adoração, fala através dos louvores, fala através da tua palavra, fala através, ó Deus, de cada situação, através do mensageiro desta noite, ó Deus, da tua parte, que possamos sair daqui edificados, Senhor, fortalecidos pelo teu Santo Espírito, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Podem se sentar, meus amados. Estamos muito felizes por mais uma vez estarmos reunidos em culto presencial aqui na Igreja Batista, no Alto da Lapa, nossa tão carinhosa IBAL. Você que está nos assistindo aí na sua casa, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, é nosso convidado, né, para um dia, né, o mais breve possível, estar aqui conosco, bem dizendo, glorificando ao Senhor. Eu não vou mencionar nomes das pessoas que estão nos acompanhando, até porque não estou com o meu celular aqui em mãos, mas eu sei que tem algumas pessoas lá no Rio de Janeiro, outras pessoas aqui em São Paulo e tantos outros lugares, inclusive algumas pessoas nos assistindo em outros países, né? Olha aqui que maravilha, podermos, para a honra e glória do Senhor, levar o Evangelho do Senhor a tantos e tantos lugares, né, por meio das redes sociais. Então, você que está na sua casa, reserva agora um tempinho, você até aqui na igreja, e publique, compartilhe este culto com as pessoas do seu vínculo de amizade, para que outras pessoas também tenham a possibilidade e a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Tá? Então, pregue o Evangelho, até através do celular. Né? Hoje a coisa está muito mais prática. Né? Antes do culto, estava ali tomando uma aula com a Suzana e com a Michele, de como fazer para compartilhar e tudo, mas elas me deram uma lição breve ali, eu fiquei craque. Né? Então, a gente consegue hoje, por meio de um aplicativo como esse, pregar o Evangelho, né? Ser missionários, fazer missões para a honra e glória do Senhor. Mas eu tenho alguns avisos para compartilhar com os irmãos. Lembrando que amanhã nós teremos uma reunião via Zoom com a nossa equipe de louvor. Tá, irmãos? É muito importante que cada participante da nossa equipe de louvor esteja presente, tá? Mesmo de maneira virtual, pelo aplicativo Zoom, às 17 horas. Estaremos compartilhando o link neste horário, para que possamos, em nome de Jesus, dar continuidade a esse ministério. Né? Tem algumas mudanças boas que estão acontecendo. Né? O Cleucio chegou para nos ajudar. E tem muita coisa boa acontecendo. Então, é importante que você participe para ficar a par de tudo que nós estaremos discorrendo nessa reunião de amanhã. Tá bom, queridos? Lembrando que nós já estamos, graças a Deus, de volta aos nossos cultos presenciais, né? Ainda com número reduzido de pessoas, né? Mantendo o distanciamento social, todos de máscara, todos, né, limpando os pés ali no tapete sanitizante. Mas, irmãos, é muito importante que a gente compreenda que ainda estamos vivenciando um período complicado, um período de pandemia. Então, por mais que daquele desejo, daquele abraço no irmão, aquele abraço carinhoso, né, depois de tantos meses, distantes uns dos outros, contenha as suas emoções, tá? Dá aquele toque na mão, aquele toque no cotovelo, né? Mantenha a distância, irmãos. E isso também é uma expressão de amor. Tá? Manter a distância também é expressão de amor, também é expressão de cuidado, também é expressão de carinho. Então, faça isso para que possamos, em nome de Jesus, continuar glorificando ao Senhor. Tá? Enquanto estiverem no culto, mantenha a sua máscara, não tire a máscara por nada, tá? Para que possamos, em nome de Jesus, permanecer cultuando, glorificando ao Senhor, sem nenhum tipo de intervenção, né? Sem nenhum tipo de preocupação, mas tomando todos os cuidados possíveis para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Hoje nós teremos um culto de ceia, e como não poderia ser diferente, a nossa ceia também já está seguindo os padrões exigidos, né, pelo Ministério da Saúde. Então, não estaremos distribuindo os elementos. Então, todo mundo que entra, pega ali o seu kit, já traz o kit em mãos, e na hora adequada estaremos, então, celebrando a ceia do Senhor. Amém, queridos? Eu tenho agora uma palavra muito especial para você que é membro dessa igreja, para você que acredita nesse ministério, para você que faz parte desse projeto, desse processo de revitalização que nós aqui da IBAL temos experimentado. Tá? Eu quero te convidar a fazer parte, contribuindo financeiramente com as obras que nós temos realizado aqui na vida da nossa igreja. Irmãos, foram 5 meses de distanciamento e de isolamento social, mas a igreja não parou. A igreja continua ativa, continua participativa, e muitas obras foram realizadas. Trocamos todos os vidros quebrados, compramos televisores aqui para adequar melhor a nossa nova caminhada, né, que facilitam bastante a visibilidade, né, daquilo que está sendo transmitido com a qualidade melhor. Trocamos piso lá, o 4º piso foi praticamente todo trocado, né? Já iniciamos já o trabalho com a psicóloga, aqui temos a psicóloga disponível para os irmãos que precisarem, tá? Aqui da igreja, da comunidade. Então, muita coisa está acontecendo. Lâmpadas de LED que foram trocadas, o piso aqui na frente, né? Adquirimos também todo o material para transmissão dos cultos, né, de forma virtual.
né, câmera, cabos, placa de vídeo, placa de áudio, muita coisa, irmãos. O investimento não foi pequeno, foi um investimento alto. E para isso nós contamos com o seu apoio. Contamos também com as suas orações, mas também, não principalmente, a oração acima de qualquer coisa, mas também com o teu apoio financeiro. Tá, o Éder, acredito que já tenha postado aí o número da conta da igreja. Você que faz parte dessa igreja, assuma esse compromisso, né, seja instrumento de bênção na vida dessa igreja, para que, em nome de Jesus, nós não venhamos parar. Pelo contrário, continuemos firmes nesse propósito de louvar e de bendizer ao Senhor. Então, você é nosso convidado a participar de todas as atividades da nossa igreja. Né? Por enquanto, só estamos mantendo nosso culto virtual e presencial aos domingos à noite. Mas, à medida que for normalizando esse período de pandemia, voltaremos aos nossos cultos pela manhã e à noite. Né? Por enquanto, as nossas programações permanecem de quinta-feira, às 20h30, com o nosso encontro virtual no pequeno grupo, pelo aplicativo Zoom. Se você está interessado em participar, conhecer mais desse projeto, você que faz parte da igreja, participe. Pequeno grupo é lugar de crescimento. Pequeno grupo é lugar de aperfeiçoamento. Pequeno grupo é lugar de comunhão. Ainda que seja virtual, tem sido bênção na vida daqueles que têm acompanhado esse trabalho. Tá, irmão? Nós acreditamos nesse trabalho e sabemos que ele tem feito diferença na vida dos irmãos nesse período de isolamento. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, temos o nosso encontro de oração. Momento de orarmos, de intercedermos uns pelos outros. Participe também pelo aplicativo Zoom. E, para a honra e glória do Senhor, a nossa EBD também não parou. Então, todos os domingos, às 10 horas da manhã, temos nos encontrado na Escola Bíblica Dominical virtual, pelo aplicativo Zoom também. Né? Então, se você está interessado, entre em contato conosco para que possamos compartilhar o link. Estamos estudando o livro de Apocalipse, tá? E tem sido muito edificante para aqueles que têm participado. É isso, os avisos foram dados, que em nome do Senhor Jesus possamos exaltar e glorificar ao Senhor, entregando assim a Ele as nossas vidas como oferta de amor e gratidão. Amém? Paz, igreja. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Vamos cantar, adorar a Deus. Eu vou vir aqui com Salmos 34. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Nessas últimas semanas, nesses últimos meses de volta, né, Deus tem sido muito bom com todos nós. Acredito que o fato de termos casa, comida, saúde, então vamos louvar a Deus porque Deus é bom. Amém? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.
Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença agora, Senhor, eu venho te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor é muito mais do que bom, Pai. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado, ó Pai. O Senhor nos dá abrigo, o Senhor nos dá segurança, ó Pai. O Senhor nos dá esperança, Deus, de um futuro melhor, Pai. Graças te damos, Deus, porque em Ti encontramos, ó Pai, o melhor, ó Pai, o melhor que esse mundo jamais poderá nos dar, Pai. E é em Ti, ó Deus. E através, ó Pai, do Teu sacrifício, Pai, do Teu sangue, o Senhor nos mostrou o maior ato de amor, ó Pai. E é pouco, Deus, é pouco que nós podemos fazer, ó Deus, para agradecer, Deus. Mas aceita, Paizinho, aceita o nosso louvor, Pai. Aceita, Pai, a nossa gratidão. Aceita, Deus, que possa chegar ao Teu altar, Senhor. Cada palavra cantada, Senhor, cada oração, cada gesto, ó Pai, demonstração de amor a Ti, Jesus. Poderes me
sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Irmãos, como o pastor Saulo já falou, nossa igreja está tendo um projeto de revitalização. Nós temos o nosso compromisso com Deus, com o dízimo, com as ofertas, e esse momento vai ser dedicado a isso. Então, quem veio preparado, quem não veio preparado, glória a Deus também, porque Deus vai abençoar a sua vida. E nós deixamos esse momento agora para vocês aproveitarem e estarem dizimando, ofertando e retornando a Deus tudo que foi dado a nós. Amém? O véu rasgou, O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Muito bom podermos participar, né, irmãos, ativamente da obra do Senhor, né, com a nossa presença, com o nosso louvor. E como a presença faz falta, né, irmãos? Nossa, como foi difícil permanecer esses 5 meses afastados, nos encontrando semanalmente, mas pelo aplicativo. Como é bom termos esse momento de comunhão, esse momento de adoração, esse momento de expressões, né, tão belas de amor e de gratidão a Deus. E nós nos direcionamos agora para um outro momento muito especial do nosso culto. Vocês podem se sentar. Nós vamos nos dirigir agora para o momento de ceia. Vamos agora participar da mesa do Senhor. Quero pedir que os irmãos postem para a gente ali o texto que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos de 22 a 28. 1 Coríntios 11, de 22 a 28. Você na sua casa pode nos acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor. É a partir do 22. É o versículo 22, Tiago, por gentileza. Perdão, a partir do 23, queridos, vamos ler a partir do 23. A falha foi minha, tá? Isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, queridos? Meus amados, momento de ceia.
Nós, aqui da Igreja Batista no Alto da Lapa, nós entendemos a ceia do Senhor de uma maneira muito especial. Não é um culto como outro qualquer. É um culto que nós consideramos como um memorial. Por que um memorial? Porque nós trazemos à memória o sacrifício que foi realizado na cruz. Nós trazemos à memória o preço que foi pago na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Mas o versículo de número 23 diz assim: o que recebi do Senhor. É interessante observar como o apóstolo Paulo, ele tem o compromisso em dizer que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também vai ensinar àquela igreja, a igreja de Corinto. Isso nos mostra, queridos, que a vida cristã é uma vida de obediência, é uma vida de continuidade. Aquilo que eu aprendo, eu compartilho com você. Aquilo que você aprende da parte do Senhor, você compartilha com outras pessoas. Que possamos compartilhar daquilo que aprendemos da parte do Senhor. Que possamos compartilhar da comunhão. Que possamos compartilhar momentos como este de louvor, momentos com expressões de adoração ao nosso Deus. Algumas pessoas elas entendem e compreendem a ceia, ou em algumas denominações a eucaristia, como sendo um momento de sacramento. Para nós aqui da Igreja Batista, a ceia não é um sacramento. A ceia não confere graça. A ceia não é remédio. A ceia não é tratamento. Se você não participar da ceia num mês, você não vai passar aquele mês em pecado porque você não participou da ceia. A ceia ela é um memorial, é uma ordenança do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele reuniu os seus discípulos naquela noite de Páscoa e instituiu ali a ceia do Senhor. E é algo muito significativo em nossas vidas, porque a ceia traz sobre si um simbolismo muito expressivo. Porque, assim como nós lemos, o pão representa, ele não é, mas representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido no madeiro, que foi levantado no madeiro, que foi entregue pelas nossas vidas. Sabemos que o sangue é representado pelo suco de uva ou pelo vinho. Mas são simbologias que nos trazem à memória o preço que foi pago pelas nossas vidas. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nesse momento de ceia, o que precisa estar muito firmado em nossos corações é que a nossa carta de alforria, ela foi entregue pelo Senhor Jesus, foi assinada pelo Senhor Jesus. O preço que ele pagou, comprou as nossas vidas, nos dando livre acesso ao Pai. Ele levou sobre si todo o pecado, toda a dor, toda a amargura, toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que estava reservado para mim e para você, foi realizado em Jesus Cristo. Em Hebreus 9:25, nós aprendemos que o sacrifício do Senhor naquela cruz foi um sacrifício único, foi um sacrifício suficiente para perdoar os nossos pecados. Foi um sacrifício perfeito. Não é necessário que o Senhor Jesus ele seja morto mais de uma vez, porque naquele momento, na plenitude dos tempos, onde o Senhor Jesus ele se manifestou, ali ele realizou o sacrifício completo, o sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Então a ceia é um momento de celebração. Celebração porque a nossa carta de alforria foi assinada pelo Senhor Jesus, porque nós não somos mais escravos do pecado. Por isso aquele corpo que foi entregue por nós deve ser levado em consideração. O texto que nós lemos nos diz que nós não devemos participar da ceia do Senhor indignamente. E como é que nós fazemos isso? Quando fazemos isso com a vida distante do propósito de Deus, uma vida em pecado. Quando nós participamos da ceia com o nosso coração cheio de mágoas, de ressentimentos, de dor, de amargura. É momento de examinar cada um a si próprio. Não podemos participar da ceia nos considerando melhores do que os outros, porque é momento de comunhão. É momento no qual nós olhamos para o nosso irmão, nós liberamos perdão na vida dos nossos irmãos e assentamos-nos à mesa do Senhor Jesus, participando desse momento solene, desse momento especial. Eu gosto muito de observar na ceia, que ela traz uma característica importante. A ceia, o momento de ceia, nos leva a olhar para trás, nos leva a olhar para o ontem. E foi no ontem, há mais de 2000 anos atrás, que o preço pelas nossas vidas foi pago. Mas a ceia também nos remete para o hoje, nos remete para o agora.
nos levando, nos despertando a uma vida de santidade, a uma vida de santificação, a uma vida de proximidade do Senhor. Mas para a honra e glória do Senhor. A ceia, ela também nos faz olhar para frente, olhar para diante. Porque se Jesus apenas tivesse morrido, a nossa fé seria vã. Mas Jesus ressuscitou, meus amados. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele se levantou de entre os mortos e se tornou o primogênito de entre os mortos, nos comprando e nos permitindo livre acesso ao Pai. Por isso a ceia também nos leva a olhar para diante, para o dia da nossa redenção, o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Portanto, eu quero te dar a oportunidade de examinar o teu próprio coração. Enquanto a equipe de louvor estará entoando um cântico, um hino bem conhecido, e que fala muito desse momento, eu quero que você faça uma autorreflexão pessoal, que você se derrame na presença do Senhor, mas que você participe da mesa do Senhor, seja aqui nessa igreja, seja aqui nesse local, nesse ajuntamento, seja aí na tua casa, que você possa reservar este momento para bendizer e glorificar ao Senhor, participando assim, não de um sacramento, não de algo místico, mas de um momento solene, mas de uma ordenança, de algo que faz a diferença na vida da igreja, para a honra e para a glória do Senhor. Participe então desse momento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos agora participar deste elemento. Quero te convidar a se colocar de pé onde você está, se você estiver em condições. Nós tivemos o cuidado de preparar um kit descartável de ceia, né, evitando ao máximo assim, o manuseio dos elementos. Então temos aqui esse pãozinho ázimo, né, que provavelmente muito deve nos lembrar o pão que o Senhor Jesus participou juntamente com seus discípulos ali naquele momento de ceia. Mas pegue então este elemento, eu vou pedir que a nossa irmã Rosalina nos eleve a Deus em oração, consagrando este momento, consagrando este elemento ao Senhor, para que ele seja bênção na tua vida. Este elemento representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido pela tua vida, por causa do teu pecado. Leve isso em consideração. Pai amado, Pai querido, que bom, Senhor, neste momento, poder desfrutar, ó Pai, desse símbolo, Senhor, que é o teu corpo. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Olha para nós, ó Deus, com teu doce olhar, com teu olhar misericordioso e de compaixão, Senhor. Pai, perdoa-nos. Pai, nos prepara para receber o teu corpo simbolicamente, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Comamos todos do pão. Sangue que Jesus verteu, dá perdão, é
texto nos diz que o Senhor, da mesma forma, de maneira semelhante, tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, que foi derramado por vós. Eu vou pedir à irmã Mônica que nos eleve a Deus em oração, consagrando este momento, este elemento ao Senhor, para que possamos participar assim da mesa do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, graças te damos, Pai, porque hoje somos chamados filhos, Pai, e que podemos desfrutar, ó Pai, desse posto, tendo um Pai tão maravilhoso, Deus. Graças, Jesus, porque teu sangue vertido na cruz, ó Pai, nos deu possibilidade, Senhor, de sermos melhores, ó Pai, melhores em Ti e para Ti, Deus. Que possamos ser gratos, ó Pai, e reconhecidos do Teu amor e do Teu favor. Amém. Em memória de Jesus, tomamos todos. Amém. Poder sentar, meus amados. Nós vamos agora nos dirigir para um momento solene do nosso culto, um momento esperado pelos irmãos, que é o momento da palavra. Quero convidar aqui o nosso irmão Cléucio. Cléucio é seminarista, esse ano ele está concluindo a sua faculdade de teologia. E o Cléucio tem nos abençoado aqui como ministro de louvor, e ele será o mensageiro do Senhor nessa noite. O Cléucio será canal de bênção dos céus aqui nas nossas vidas. Eu quero agora orar com ele, pedindo que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, por meio da vida desse servo do Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, te louvamos por este momento especial. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que essa palavra encontre espaço em nossos corações. Que tenhamos um coração, ó Deus, como terra fértil, preparado, ó Deus, para ouvir desta palavra. Usa a vida do Teu servo, Senhor. Usa toda a instrumentalidade dele. Capacita-o cada vez mais para ser um instrumento, um canal de bênção do Senhor na vida da Tua igreja. Assim te oramos, te agradecemos, porque confiamos que é desejo do Teu coração abençoar a Tua igreja. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. É uma alegria poder compartilhar com vocês eu quero falar hoje sobre o plano da redenção. Esses dias eu estava vendo um noticiário, né? Não lembro se foi no G1 da Globo ou se foi no R7 da Record, que a Secretaria de Educação Estadual queria mudar a sigla que nós conhecemos AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Eles queriam ou querem, ainda não sei, porque parece que o governador voltou atrás, eles queriam colocar antes da Era Comum e Era Comum. Isso substituiria o antes de Cristo e depois de Cristo. Eles vieram com esta proposta porque entende-se que nem todo mundo professa
a mesma fé cristã. Então, já que eu não sou cristão, né, por que eu vou utilizar o antes de Cristo e o depois de Cristo? Então, vamos colocar antes da era comum e era comum, né? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que através do plano da redenção, que um dia entrou na sua vida, a graça de Jesus, a graça de Deus se manifestou na tua vida, e eu acredito que você também tem o eu antes de Cristo e o eu depois de Cristo. E é isto que eu quero trabalhar com vocês nesta noite, sobre o antes e o depois de Cristo. Isto é plano de redenção, aquilo que Deus tem para a sua vida. O verso que nós vamos ler é do 32 ao 43. Diz o texto: E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: nem temes ao menos a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em tua presença. A tua palavra aqui foi pura. E eu peço a ti, ministra em nós, como o pastor Saulo já orou a ti, ministra em nós o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se é o microfone ou se é alguma coisa aí atrás, está dando umas falhadas. Não sei se o pessoal da internet percebe isso, mas amém. Bom, nós celebramos agora há pouco a ceia do Senhor. Nós celebramos um memorial. Nós celebramos aqui o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, não a transubstanciação, porque o pão que nós comemos e o cálice que bebemos, o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. Então, nós temos este memorial e eu quero aqui trazer à memória alguns acontecimentos. Jesus, antes do dia da sua crucificação, aliás, uma semana antes, ele é aclamado como rei. A Igreja Católica Apostólica Romana tem uma prática uma semana antes da Páscoa. Vocês se lembram? O domingo de Ramos. O domingo de Ramos ele é celebrado porque
quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas colocavam as suas vestes, as pessoas colocavam folhas, ramos, por isso vem a celebração do Domingo de Ramos, para que Jesus passasse ali e abençoasse aqueles apetrechos, aquelas coisas. Então, o povo, uma semana antes, aclama Jesus como rei. E eles vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas este mesmo povo, que uma semana antes aclama Jesus, é o mesmo povo que uma semana depois o leva para a cruz. E antes de Jesus ser crucificado, ele tem um momento com os seus discípulos, ele celebra a ceia, e por isso que Paulo vai dizer que ele recebeu do Senhor, aquilo que ele recebeu do Senhor, ele começa a celebrar com a igreja também. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, com todos eles, até com o traidor. E em momento algum Jesus o chamou de traidor. Em um momento algum Jesus o repreendeu de participar daquela ceia. Dali Jesus sai para orar. E aí, você pode depois ler João 17. Pode estudar em casa e você vai ver que Jesus começa a orar por seus discípulos. Ele começa a interceder por seus discípulos para que eles não se percam. Ele começa a orar ao Pai sobre aquela hora na qual ele vai passar e experimentar a ira de Deus sobre ele. Jesus ora ao Pai e diz: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, porém, contudo, seja feita a tua vontade. Quando Jesus fala do cálice, ele está falando do cálice da justiça e da ira de Deus que recairia sobre ele. Aquele que, desde a eternidade, é santo, que não tinha ainda experimentado, não tinha passado pelo pecado, ele saberia que o pecado em si, na pessoa dele, o afastaria do Pai, porque Deus é santo e Deus não habita onde habita o pecado. Outro dia alguém comentou que Deus esteve o tempo todo na cruz com Jesus, o consolando. Eu acredito que isso, em partes, é verdade, porque há um momento que Deus não está com Jesus, quando ele recebe os nossos pecados. Tanto é que Jesus, na oração, ali na cruz, ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento em que ele recebe os nossos pecados, ele se sente ausente da presença de Deus. A presença de Deus não se faz mais ali com Jesus. Mas voltando então ao texto, isso é só recapitulando algumas coisas. Jesus é colocado entre homens comuns. No verso 32 a gente começa a ver que ele era levado entre dois malfeitores, entre dois ladrões. E Jesus foi comparado com um ladrão. Jesus foi comparado com um malfeitor. Jesus foi comparado como um fora da lei. E você sabe qual era o seu crime? Ele tinha dois crimes aqui. O primeiro crime que foi lançado pelo Sinédrio. Sinédrio, para quem não sabe, é o tribunal judaico, onde eles se reuniam para julgar e depois sentenciar o réu. No caso de Jesus, ele é acusado de blasfemo, porque ele estava blasfemando, porque ele afirmava ser o Filho de Deus. Esse é o primeiro crime de Jesus. Filho de Deus. Isso no Sinédrio, no julgamento judeu. Mas Jesus também é levado para o julgamento romano, por sedição. Outro crime, Jesus se declara rei dos reis, Jesus se declara rei dos judeus. Mas
Como ele pode se declarar rei dos reis, sendo que o rei dos reis era César, o grande imperador, aquele que dominava toda a época? César era o grande rei. Como é que alguém pode se declarar rei maior que César? Então Jesus tem duas acusações. O primeiro, de se dizer que era filho de Deus. E o segundo, ele estava afirmando que era o rei dos reis. E o rei dos reis, o filho de Deus, é levado para a cruz juntamente com 2 ladrões. E o texto, no verso 33, diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como também os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, a sua cruz foi colocada no centro. E isso nos traz à memória, queridos, que a centralidade das nossas vidas é Jesus Cristo. É no centro das nossas vidas que ele tem que estar, não é outro lugar. Alguém disse recentemente aí que do coração de Deus você é o centro. Isso é uma grande mentira. Do coração de Deus, o centro sempre foi e sempre será o seu Filho, Jesus. E é por causa de Jesus que nós recebemos essa graça. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira, não foi de qualquer jeito, foi de uma maneira que nós não podemos mensurar. E por isso ele tem esse plano de redenção com o seu Filho. Então, do coração de Deus, você tem um espaço no coração de Deus, sim. Tanto é que foi por isso que Jesus veio. Mas Jesus é o centro do coração de Deus. As Sagradas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, sempre vai apresentar Jesus como a centralidade das Escrituras. E é interessante que mesmo ele sendo acusado, ele vai para a cruz. E lá na cruz, no verso 34, ele ora em favor daqueles que estão colocando ele na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O único que intercede perante o Pai, por mim e por você, é Jesus Cristo. Nós não temos outro mediador a não ser Ele. E até no momento de passar pela morte, ele ainda intercede por nós, pedindo para que Deus nos perdoe. Nós não temos outro mediador. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante a colocação aqui da palavra vem. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. Porque ele e o Pai eram um, eles tinham um entrosamento. Jesus é o único caminho. O povo então, no verso 35, o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, o escolhido de Deus. E aqui, do verso 35, no 36 a gente vai ver isso também. O 39, um dos malfeitores também. As pessoas procuravam, tanto os líderes religiosos, os soldados romanos, e até mesmo um dos bandidos que ali estavam com ele na cruz, um dos ladrões, um dos malfeitores, vai dizer o seguinte: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Isso me faz lembrar que muitas vezes você e eu fazemos isso diante de Deus. Quando a gente passa por aperto, quando a gente passa por apuro, quando a gente está no momento de dificuldade, de problema, a gente fala: Deus, se realmente o Senhor existe, o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Se realmente o Senhor é Deus, o Senhor tem que fazer algo na minha vida. Mostra para mim que o Senhor é Deus.
E muitas vezes a gente age como os judeus, os fariseus, a gente age como os soldados romanos e como o ladrão na cruz. Ah, se tu és o Cristo, mostra. Desce daí. Salva-te a ti mesmo e salva também a nós. E glória a Deus que Jesus não desceu daquela cruz. Porque se Jesus tivesse descido daquela cruz, você e eu teríamos descido ao inferno, estaríamos lá. Se Jesus tivesse descido da cruz, você e eu não estaríamos celebrando a ceia do Senhor no dia de hoje. E o que pregou, o que fez Jesus ficar fixo naquela cruz, meu irmão, minha irmã, não foram os cravos fincados. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor que ele sente até hoje por mim e por você. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor que ele e o Pai tiveram e têm para conosco. Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é o sacrifício, ele é o sacerdote. Ao mesmo tempo que ele está oferecendo o sacrifício diante de Deus, ele também é o cordeiro que está sendo preparado, imolado, para ser entregue. Tanto é que ele tem o poder da morte em suas mãos, porque antes de morrer, duas coisas interessantes. Quando ele recebe os nossos pecados, depois de receber, eu fico imaginando aqui quem é da área de informática, quando a gente baixa algum arquivo que faz todo o download lá, aparece 100%, se você desligar o computador antes, você não baixou tudo. Você tem que esperar baixar todo o arquivo para depois desligar ou reiniciar. Eu imagino Jesus recebendo aquilo, os nossos pecados, as nossas podridões, e depois de receber tudo, ele diz, está consumado. E depois de consumar isso, ele vai dizer ao Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é plano de redenção. Mas é interessante que no verso 36 também, igualmente os soldados os escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre. Houve um período que Jesus teve sede. A fonte de água viva, a fonte inesgotável, que é Jesus, teve sede. E aqueles homens tiveram a oportunidade de dar água para Jesus, e eles não fizeram. Eles não entenderam que ali estava o Nazareno, o unigênito de Deus. E escarnecendo-se dele, deram vinagre. A fonte de água viva teve sede, diferente da mulher samaritana, quando eles têm aquela conversa sobre que Jesus tem a água que nenhum outro teria para doar. E aqueles homens se escarneceram diante de Jesus. E no verso 38 está ali a sua sentença. No verso 38 diz que em cima da cruz tinha o crime no qual Jesus cometeu. Diz então no 38, este é o rei dos judeus. Pilatos fez questão de registrar qual era o crime de Jesus. Mas Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz por causa da inveja dos fariseus. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou de forma covarde. Jesus foi para a cruz porque o Pai se agradou em moê-lo, em fazer o seu filho maldito. Aquela maldição de Jesus ali era nossa, era minha, era tua. E diz que o Pai se agradou nisso.
Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, o plano da redenção, a justificação mediante a fé, nós vamos começar a ver a salvação com outros olhos. Certa vez perguntaram para o pastor Russell Shedd se o crente perde ou não a salvação. Eu não vou entrar aqui, pode ficar tranquilo, tá, pastor? Não vou falar de arminianismo nem de calvinismo. Embora eu goste, mas não vou falar. Mas, quando perguntaram ao Dr. Shedd, o crente perde ou não a salvação? E a resposta dele, na minha opinião, foi a mais fantástica. Ele falou, depende. Depende de quem o salvou. Se foi Cristo que salvou, não perde a salvação. Agora, se foi outro qualquer, ele já perdeu a salvação. Ainda ele vai usar as Escrituras. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Se Cristo é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, não perde a salvação. Até porque o salvo tem prazer na sua salvação e no seu Salvador. Então, quando a gente vê aí, mas fulano cresceu na igreja, aquele termo, eu vim de berço evangélico, até o berço agora se converteu. Você pode vir de uma família cristã, mas queridos, não basta estar na igreja, tem que ser a igreja. Não basta dizer, eu gosto de Cristo, você precisa ser parecido com Ele, precisa ser cristão. Tem pessoas que seguem o Evangelho, mas não deixam o Evangelho transformar as suas vidas. E é interessante que Jesus aqui na cruz, ele vai mostrar então agora o antes e o depois, porque dois homens tiveram este privilégio, esta oportunidade. Um aproveita, o outro rejeita. No verso 39 diz o texto, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Eu creio que esse homem, ele ouviu falar acerca de Jesus, ele ouviu a fama de Jesus, ele ouviu que Jesus ressuscitou os mortos, ele ouviu que Jesus fez o coxo andar, ele ouviu que Jesus fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, ele ouviu tudo isso. Mas ele queria algo para a sua vida, para o seu problema pessoal ali. Ele não queria que Jesus descesse daquela cruz. Mas ele queria descer da cruz. E Jesus não precisa que ninguém faça defesa dele. Você não precisa ficar fazendo defesa do Evangelho. Nós não precisamos. As próprias Escrituras por si só, ela faz a sua defesa. Mas algo interessante é que este homem, um outro homem, pecador também, ele faz a defesa de Jesus. Ele vai dizer para o outro ladrão, olha, nós estamos aqui nesta cruz, porque nós somos merecedores dos nossos atos criminosos, pecaminosos, nós merecemos isso aqui. Mas este aí, ele não merece. Aqui eu vejo o plano da redenção entrando na vida de um homem, talvez minutos ou poucas horas antes dele morrer. E ele vai dizer algo para Jesus. Jesus, no verso 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Calma aí. O cara defende Jesus e depois ele vai dizer, lembra-te de mim ao entrares no teu reino. Este homem, quando faz esse tipo de afirmação, ele está dizendo que Jesus é rei. Porque ele vai dizer, olha, quando você entrar lá no teu reino, lembra-te de mim. Quem tem reino é rei. E quando você se lança aos pés de Jesus, quando você realmente entende o plano da redenção, o plano da salvação, você se lança aos pés de Jesus e o resultado da salvação não é amanhã.
ele é algo instantâneo, tanto é que Jesus vai dizer para aquele homem: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando você recebe a graça, quando você recebe a salvação, você é salvo a partir daquele momento que você aceita a Jesus na tua vida. E é isso que acontece aqui. Um homem que talvez tinha um histórico de assassinato, eu não sei, de roubo, mas ele sabia que se ele partisse dali, sem Cristo, antes de Cristo, ele iria provar do inferno. Ele iria provar da ira de Deus. Ele iria provar da justiça de Deus. Mas antes de morrer, ele reconhece que ao lado dele estava o autor da vida, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir. E ele percebe que ele não podia perder a oportunidade, porque se ele partisse dali, se ele experimentasse a morte, ele iria permanecer na morte eterna. Mas ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Eu não sei como que você tem estado na tua vida com Jesus, mas nós precisamos renunciar os nossos egos, o meu eu, e de fato entender que quem está ali, até tirou a cruz, vai colocar semana que vem, né? Tem uma cruz muito bonita, não tem ninguém pendurado nela, tá? Fiquem tranquilos. Porque o nosso Redentor vive, por isso que não tem nada representando Ele ali naquela cruz. Nós precisamos entender este sacrifício, esta redenção. E é interessante que depois de tudo que acontece ali, depois que Jesus passa para a morte, a Bíblia diz, neste mesmo capítulo, você pode ler depois, que diz que houve trevas na face da terra. De tão vergonhoso que era ele receber tudo aquilo que nós tínhamos e temos de pecado, o próprio sol se esconde, e há trevas, e isso me faz remeter que as nossas trevas, as nossas podridões, estavam todas em Jesus. Queridos, eu não vejo outra forma de amor, porque você jamais entregaria a sua vida. Você pode até doar algum órgão para algum conhecido, parente teu, mas doar a sua vida por uma humanidade. E é muito interessante esta questão de que ele se esvazia de si mesmo para receber, ele esvazia-se da sua santidade para receber os nossos pecados. E ele entrega todo o seu sangue por amor das nossas vidas. E é interessante a questão do sangue. Se você gosta de séries, eu tenho assistido Vikings, e a gente vê o respeito daquele povo, até então, passa depois com o catolicismo também, de grande influência, então, considerando aquele povo pagão, mas eles praticando sacrifícios, e sempre sacrifício com sangue. E o sangue representa a vida, e é isso que Jesus faz, ele derrama o seu sangue para que nós tenhamos vida. Duas letras no alfabeto hebraico para a palavra sangue. Saulo e o Anderson podem me corrigir depois, mas eu fui pesquisar para não falar besteira. Sangue em hebraico, dan, que vem da letra Dalet,
que equivale ao nosso D, e da letra M, que é o Mem. É isso? E é interessante que a letra Dalet também ela tem uma equivalência para porta. Porta sempre entrada e saída. E Mem, mar, líquido. E quando você junta o Dalet com Mem, você tem a palavra Dan, sangue. E é interessante que o sangue em movimento, ele traz vida. Quando o sangue para de circular no nosso corpo, o que acontece? A gente morre. Mas o sangue de Jesus é a nossa entrada para a porta do céu. É o sangue de Jesus, o seu sacrifício, que nos faz ter acesso ao Pai. E é exatamente isso que ele faz. Ele derrama o seu sangue, ele é o sacrifício. E depois dele ser o sacrifício ali, ele vai dizer para aquele homem: olha, você estará comigo hoje no paraíso, porque eu estou derramando o meu sangue por você e por muitos outros. Hoje você estará comigo no paraíso. Querido irmão, querida irmã, se hoje você fechar os teus olhos, se você passar pela morte, para onde você irá? Se Jesus vier hoje, se Jesus voltar hoje, para onde nós iremos? Você e eu precisamos ter essa certeza de que se hoje nós passarmos pela morte, ou Jesus voltando hoje, nós estaremos com Ele no paraíso, no seu reino, porque isso é algo garantido, e Ele nos garante isso. Ele nos garante porque Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele nos garante isso porque Ele diz: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês morarem comigo lá. A maior dádiva de todo cristão não é a teologia da prosperidade, não é ter um carro novo, não é ter uma conta bancária repleta e cheia. A maior dádiva do cristão é a salvação em Cristo Jesus. E é isso que Ele nos oferece hoje. Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus. Você que está em casa nos assistindo, eu não sei como é que você está, se você já tem um encontro genuíno com Cristo, se você tem balançado na fé. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu quero orar com você, para que você possa refletir em relação a isso. O Rei te chama, o Rei te convida a caminhar com Ele. Não vai ser fácil. Jesus diz: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci. E Ele venceu por mim e por você. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque na multidão dos nossos erros, pecados, iniquidades, o Senhor tem se compadecido de nós. E nós somos gratos a Deus porque o que era nosso por direito era o inferno por causa do pecado. Mas a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E por isso nós estamos aqui, Senhor. E nós somos gratos pelo sacrifício de cruz, pelo sacrifício de Jesus ali naquele madeiro, por Ele ser o nosso sacerdote e ao mesmo tempo ser o cordeiro do sacrifício. Obrigado, Senhor, porque Jesus não desceu daquela cruz, porque certamente, se Ele tivesse descido, nós desceríamos ao inferno. Mas nós estamos aqui nesta noite suplicando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, suplicando o perdão dos nossos pecados, e nós pedimos ao Senhor: Senhor, lembra-te sempre de nós, porque o nosso desejo é de entrarmos no Teu reino.
Mas o nosso desejo também é de andarmos contigo nesta terra, Senhor. De sermos teus representantes, teus filhos eleitos, escolhidos, ó Pai. Em nome de Jesus. Se há alguém, ó Deus, que está ouvindo-nos neste momento, nesta hora, seja aqui na igreja ou através da internet, que o Senhor possa tocar o coração destas pessoas, que possa haver uma mudança na vida delas, assim como houve uma mudança na vida deste homem, mesmo tão perto da morte, ele provou da tua graça, da tua misericórdia, e hoje, como Jesus afirmou, ele está contigo no paraíso. Que nós tenhamos esta certeza no nosso coração, de que em todo tempo estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. Mais uma vez, Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades, as nossas falhas, tudo aquilo que impede o fluir do Senhor em nossas vidas. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra ter louvor. Ensina-me a ouvir e teu amor servir. E tua todos Deus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se me afastei. Sem meu caminho escuro, tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te escondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar. Em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Se indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos não vivi. Se só pra mim vivi. Se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo a ti viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar. Em tua graça sempre confiar. Amém, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos nos dirigindo para o final deste culto, mais um culto de louvor, de gratidão a Deus, onde podemos sentir a presença do Senhor aqui conosco.
Temos aqui pessoas emocionadas, glorificando e bendizendo ao Rei. E sabemos que você na sua casa também foi abençoado. Quero aqui agradecer a presença do Antônio Emílio Gabriel, nosso grande Gabriel, Nivaldo Simon, que estão nos assistindo, a irmã Nádia, Ana Paula, Elizabeth, a Lourdes, né, a Marina Teixeira e várias outras pessoas, a Renatinha Totti, quanto tempo, que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, saudades. Meus amados, a todos que nos assistiram, a todos que têm participado juntamente conosco desse momento de adoração, desejo do nosso coração que você tenha sido edificado pela palavra do Senhor, que você possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento, que o Senhor a cada dia fale ao teu coração. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Estaremos então concluindo esse culto com a bênção apostólica. Quero desde já agradecer ao nosso seminarista e nosso ministro de louvor, irmão Cléucio, que tem sido bênção aqui entre nós e que nessa noite foi mensageiro dos céus para as nossas vidas. Que essa esperança esteja firmada em nossos corações, irmãos. O dia da nossa redenção é só o que nós aguardamos, para a glória e honra do Senhor. Feche os teus olhos. Pai de amor, muito obrigado por este momento. Dá-nos uma semana abençoada em Tua presença. E que o infinito amor de Deus, que a graça abundante do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, com os irmãos que nos assistem e com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco.